Então, de novo, boa noite, meninas. Então, aqui a Dani já deixou nosso depoimento. A Marli, querida, muito obrigada. A Lu falou coisas ótimas. Nossa, muito, muito, muito obrigada, tá, meninas? Foi muito importante esse feedback. Fico muito feliz que por um pouquinho só, uma aulinha ali deu uma hora. Já gerações, né, estão sendo transformadas. Lu, obrigada aí pelo toque de gravar a aula, que eu quase ia deixar de gravar. Então, meus amores, isso já aí para mim já é o mundo, tá? Vocês terem colocado em prática aquilo que a gente falou, vocês saberem que é possível, tá? Às vezes a gente tem uns esqueminhas de privação tão grande, mas tão grande que a gente está acostumado a aprender que a vida é um deserto, que tudo é à custa de muito sofrimento, mas isso aí é até um esqueminha assim de privação emocional que a gente chama. Eu não vou falar muito sobre isso agora, mas às vezes a gente tem essa visão de que a gente não pode se abrir, de que a gente não pode, é impossível tu ter um relacionamento em que haja apego seguro das duas partes, em que a gente tenha um relacionamento com o nosso filho que não precisa ser na base da punição, da crítica, que eles aprendem pelo amor, né? E não só na crítica. Então, hoje eu queria muito saber essa avaliação, esse feedback de vocês, né? Estou felicíssima em saber tudo isso que vocês me falaram. Agora, só para recapitular, quais são as nossas necessidades básicas emocionais, porque isso vai ser bem importante para a gente entender os modos, entender como usar, entender esses modos que eu vou falar hoje, eles estão sempre querendo proteger, mas de uma forma disfuncional, a nossa criança vulnerável. Então, quando a gente entende, mas eles também funcionam como uma forma de proteção da criança que não tem as suas necessidades atendidas. Então, lá no final, vocês vão entender por que eu tenho que vocês memorizem as necessidades. Quais são elas? Vínculos seguros e estáveis, lembra? A gente precisa, então, a gente precisou lá na nossa infância, a gente precisa até hoje de vínculos, parceiros, filhos, amigos, em que haja segurança e demonstrações de afeto, em que haja cuidado, aceitação, sentimento de pertencimento, amor, principalmente, óbvio, né? Orientação, senão a privação emocional não precisa pode ser também de orientação, de cuidados, tá? A segunda, autonomia, competência, autodeterminação, autoeficácia, sentido da identidade. Eu sei quem eu sou, por causa que os meus pais me deixam fazer as coisas sozinha, me incentivam, me dizem que eu sou capaz, né? Muitas vezes a gente não teve isso, ou a gente teve pais super protetores que faziam tudo por nós, ou a gente teve pais negligentes que nunca foram lá nos dar aquele apoio, de que tu consegue, vai dar tudo certo, tu é capaz, né? E aí tem o outro, né, que é limites realistas, que isso é uma necessidade e não só a gente acha que é um dever. Não, a gente precisa, para ter um bom desenvolvimento, de limites realistas, né? Seja na nossa infância, seja agora, mas são limites para nós mesmos. A gente tem que aprender aquela coisa de dizer não para nós mesmos, tá? A quarta necessidade, reconhecimento e validação. Talvez por isso, Dani, agora que falou, às vezes é tão difícil da gente falar, porque às vezes a gente, não estou dizendo que é esse o caso, tá, meu bem? É só tem vários esquemas relacionados a reconhecimento, a falta, no caso, né? Os esquemas, lembram, eles vêm da falta das necessidades emocionais básicas supridas na nossa infância, que é o reconhecimento e validação das minhas necessidades e emoções. Se eu não tenho isso reconhecido, vem esquemas de subjugação, autossacrifício, busca de aprovação, busca de reconhecimento. Aí, assim, eu tento fazer de tudo para que as outras pessoas gostem de mim, e às vezes a depender do modo que é, como eu vou enfrentar esse esquema, porque esse esquema, todos os esquemas, eles causam dor, né? No caso, a subjugação, por exemplo, é, ela causa dor, tá? E o modo como a gente vai enfrentar, eles podem ser de três formas. Podem ser a luta, a fuga ou o congelamento. Por isso que talvez eu explicando o aqui, eu não tenho a pretensão de ficar explicando os esquemas, porque tem que ser um profissional ali, entendendo a infância de vocês, entendendo a rotina de vocês, para identificar bem qual é o esquema. Porque às vezes fala, eu não tenho substituição, imagina, eu vou ali, faço o que eu quero e bato de frente com meu marido.
mas às vezes isso é a hipercompensação do esquema de subjugação. Eu bato de frente com a minha mãe, não quero nem saber e tal, mas no fundo, eu sei porque eu tenho esse esqueminha, tá? De subjugação, mas assim, nas primeiras sessões com a minha psicóloga, nada, vou para frente, vou para cima da minha mãe, mas a verdade é que eu me cagava nas calças. Assim, ali na hora, eu não me dava conta, eu achava que era normal eu brigar com ela e eu não aceitava que ela viesse aqui falar o que eu tinha que fazer, o que eu não tinha que fazer. Mas eu batia de frente com ela, mas lá no fundo, lá no fundo, lá no fundo, eu nunca tive essa necessidade eu não tinha voz. Nunca tive voz, eu era tipo um robozinho, tu vai fazer agora, vai tocar violino, agora tu vai estudar, agora isso aqui. Eu não tinha voz, as minhas vontades não valiam muito. Então, assim, eu ficava morta de medo, perdão, da minha mãe. Mas isso eu só fui entender depois que eu fui aprendendo um pouquinho sobre os modos, que eu já vou chegar lá. A Dani, tem com o meu pai. Assim, às vezes a gente pode estar congeladinha, que a gente não faz nada, a gente só ouve a pessoa ali, a gente está paradinha, assim, e a gente realmente se subjuga, no sentido de a gente se sente. A subjugação, ela também está relacionada com falta de reconhecimento e validação, de tu ter voz, das pessoas validarem aquilo que tu sentia. E tem o autossacrifício é um pouquinho diferente. Na subjugação, tu sente uma espécie de coação. No autossacrifício, tu faz de tudo, tu sacrifica, né, as tuas necessidades em prol dos outros, mas aí tu acaba não recebendo na mesma medida e tu fica meio ressentida com as pessoas por não terem te dado na mesma medida e fica acabado. Mas isso também pode ter uma forma de hipercompensação, que é a luta contra o esquema, que é o oposto. Você quer saber? Eu não faço mais nada para ninguém. Não quero nem saber o que os outros querem e não querem. Isso também não é legal. Isso aí também demonstra que tu não teve tuas emoções validadas. Então, é o oposto. O adulto saudável, ele sempre vai ser o equilíbrio. Olha aqui, eu e a Lu, estamos muito... tipo assim, a Lu busca o equilíbrio na alimentação, por isso que a alimentação é flexível, né? Então, aqui é a mesma coisa. O adulto saudável, ele sempre vai ser compassivo, ponderado, tá bom? E aí, a quinta necessidade ali, liberdade de expressão, espontaneidade, lazer, que é quando a criança pode ser ela mesma, né? Tanto é que, às vezes, aquele medo da gente falar o que nós temos, o que nós sentimos, pode ser também um esquema de inibição emocional. Eu já vou falar, tá, Alana? Dos três tipos de modos de enfrentamento. Só estou recuperando aqui as necessidades que é importante que vocês memorizem, porque sem saber muito bem as necessidades fica um pouquinho mais difícil lá para frente. Aqui é aquele passo a passo que eu até botei lá no grupo, que eu gostaria muito que eu fazia isso, tá? No início eu escrevia num papelzinho, por causa que, às vezes tá tudo muito, no dia a dia, assim, é bom ter, tá, eu comecei a sentir uma mudança fisiológica no meu corpo, eu já vou pegar a emoção lá no início, sabe? Eu já vou pegar a emoção logo no início, aí vou seguir aquele passo a passo ali. Então, quanto mais estiver anotado em um lugar que tu possa ter acesso, para que não espere, sabe, entrar no olho do furacão. Acho até que foi a Polly, não foi, Polly? E me falou, mas quando eu vejo, eu já tô brigando, eu já tô... Aí, tipo, tu já deixou a emoção chegar num nível muito alto, né? Então, se tu olhar logo no início, fica mais tranquilo, tá, meninas? Por isso que eu falo, observe o corpo, reações fisiológicas, o coração batendo, e aí tu vai fazer essas perguntas que eu ensinei na aula e tal, para que vocês entendam qual é a verdadeira emoção por trás de tudo. Por isso que esse passo a passo, ele é ouro mesmo. Aí vocês vão fazer perguntas como: quais são as crenças que estão por trás disso tudo? Faz algum sentido? Sabe? Será se isso é coisa da minha... Então tem várias perguntas bem interessantes para fazer ali, tá? Por exemplo, existe algo que eu posso fazer no momento? Às vezes não tem, né? Então é isso mesmo, por enquanto, mas pelo menos eu sei que eu estou sentindo assim, né, e só de tu validar, a intensidade emocional vai diminuindo bastante. Olha, fui eu mesmo que falei. Então, a gente esquece por causa que tu talvez não tenha... isso requer um pouquinho de
um pouquinho de mindfulness até, de tu observar pensamentos, sentimentos, e tu observa o início da emoção por reações fisiológicas. Teu coração, a tua respiração, tá? Então, assim, opa, eu vou dar um exemplo depois, eu vou explicar os modos, eu vou explicar um ali, que eu vou dar um exemplo exatamente como é que eu me dei conta, através de reações fisiológicas, que a emoção estava começando a ficar fora do controle. E aí eu vi que era um modo. Aí calma aí, vou conseguir explicar em um momento tudo. Os modos esquemáticos, eu adoro essa citação do Fernando Pessoa. Eu que me aguente comigo e com os meus comigos de mim. Que assim, os modos é como se fossem várias partezinhas da gente, que ele vai assim, o modo ele tenta de certa forma, é a forma como a gente lida com os nossos esquemas, tá? O objetivo dele é ser um escudo para a criança vulnerável, mas ele talvez lá atrás, nem todos os modos eles são desadaptativos, tem algumas situações que eles até são interessantes, mas talvez lá atrás ele até possa ter sido uma forma de sobreviver, mas agora ele não é mais interessante, porque a gente já é adulta, né? Talvez lá na nossa infância, principalmente em situações que a família era muito disfuncional, por exemplo, a gente tinha que ligar o protetor desligado para conseguir até sobreviver, sabe? Para não se envolver com muita briga, com sabe? Com um ambiente muito hostil. Mas agora que tu tá construindo tua própria família, talvez esse protetor desligado não esteja mais funcionando. Eu vou explicar um pouquinho melhor o que é cada um. A gente tem os modos criança. Vamos começar pelas criancinhas que existem ainda dentro de nós. Então, assim, ó, meninas, vocês estão vendo o chat ou vocês estão vendo só o arquivo? Porque para mim está aparecendo o chat aqui. Está aparecendo a tela do seu arquivo aí. Tá, então tá ótimo. Criança vulnerável é aquela que a gente sempre vai buscar para entender, porque a criança vulnerável é aquela que sente medo, ansiedade, desamparo. Então, normalmente, é um modo que é mais fácil para o nosso adulto saudável chegar, conversar, entender o que ela está sentindo. Os outros modos, eles parece que ele tem um muro, assim. Na criança vulnerável, que é aquela que a gente fez na meditação e tal, é sempre ela que a gente vai tentar chegar para satisfazer as nossas necessidades emocionais básicas. Atrás de um monte de muro que a gente coloca na frente da gente, sempre tem emoções, sempre tem a nossa criança vulnerável. É ela que a gente tem que chegar como adulto saudável para entender qual é a verdadeira emoção e o que a gente pode fazer, ou se é que pode fazer alguma coisa a partir daquilo, tá? Então, a gente tem a nossa criança zangada. Assim, eu vou falar um pouquinho de cada tipo de criança, mas eu quero o básico de tudo, que vocês entendam que quando a gente está no modo criança, depois de um tempo, quando a gente vai olhar para a nossa reação, a gente tem uma sensação de que parece que, tipo, eu tenho uma caixinha de ferramentas aqui para lidar com as minhas emoções, mas parece que funcionando, sabe? Tipo assim, tapão assim, do nada, no irmão, assim, às vezes a gente tem uma impulsividade ou a gente fica excessivamente zangada, mas a criança zangada, ela também tem uma necessidade emocional por trás. Então, assim, tu chegar lá com punição ou com muita exigência para a criança também não é bom. Eu vou mostrar depois os modos luta, que é de enfrentamento, ele é diferente da criança. A criança, ela tem uma necessidade por trás. Às vezes, vocês vão ver que a criança, se tu falar com ela, a criança zangada, por exemplo, ela se sente injustiçada. É como se ela, por exemplo, se alguma de vocês tem um esqueminha de subjugação, como eu falei com vocês, tá? E você se sente injustiçada em não terem o reconhecimento ou validação das emoções, a criança zangada ela vai liberar raiva de uma forma exagerada, mas ela tem uma necessidade emocional por trás. Às vezes tu tem que é como se aos pouquinhos tu fosse falando com ela, tu desse um colo para ela, aos pouquinhos ela vai se acalmando, tá? Já o nosso modo luta não, o nosso modo luta a gente cria
como adultos mesmo, uma barreira enorme. A gente aprendeu também na infância, mas o nosso modo criança, a cereja do bolo é aquilo que eu falei, a gente sente que agiu como criança mesmo. Tipo assim, foi uma raiva excessiva, ou a nossa criança impulsiva, indisciplinada, que ela não tem nenhum, é zero controle sobre os impulsos, desejos de prazer e tal, ela não considera as necessidades dos outros, ela realmente não tem nenhum controle sobre si, tá? Pode ser essa aí, nossa criança impulsiva e disciplinada, e claro, tem nossa criança feliz. É essa, junto com a adulto saudável, que a gente quer muito que ela permaneça, é um modo saudável, tá? Que a gente quer junto, o adulto saudável, ele também é um modo, e esses dois modos são os modos saudáveis que a gente tem que buscar sempre alimentar dentro da gente. Se vocês forem ver, muitos de nós já não têm esse modo criança feliz, não sabe se divertir, não sabe rir. Qual foi a última vez que vocês deram risada até doer a barriga? Olha como às vezes a gente fica com vergonha de rir à toa, de brincar, de ser criança, mas uma criança feliz, e isso é extremamente saudável para a gente. Olha como a gente se priva às vezes disso. Então, queria muito que a gente falou muito do adulto saudável e tal, semana passada, mas muito que vocês dessem voz à criança feliz de vocês, tá? Que é o que a gente busca mais na terapia do esquema, junto com o adulto saudável, que prevaleça esses modos na gente. Ela não tem nenhum esquema ativado, por isso que é o modo saudável, então ela vai se sentir amada, conectada, satisfeita, feliz, segura, porque é como se os pais dela ou as figuras de apego dessem tanto amor, carinho, conexão e segurança que ela pode desbravar o mundo, ela pode brincar, ela pode fazer o que quiser. E é como se fosse assim, o adulto saudável, ele vai ser super responsável e tal, ele vai chegar na festa, é ele que vai ir dirigindo, não vai se estressar com ninguém lá enfim, não vai se estressar com ninguém no trânsito, né? Ele vai estar tranquilo e tal, mas quem vai se divertir vai ser a nossa criança feliz. Vocês entenderam agora? É tipo isso. O que vocês estão falando aqui? Eu não tenho vergonha de rir, não. Às vezes até brincam que as crianças gostam. É isso mesmo, tá? Olha, essa é a tua criança feliz e eu acho ótimo. Tá? Mas é que tem algumas pessoas que perderam essa criança feliz aí na adultez, acabaram perdendo um pouquinho esse modo que é muito importante para a nossa saúde mental. Então, aqui eu falei a solução, por exemplo, para a criança indisciplinada, impulsiva, zangada, que ela tem uma excessão, uma reação excessiva, ela não controla a raiva dela, né? E, normalmente, o que a gente faz? A gente vai lá e pune ela, né? Meu Deus, como é que tu pode agir dessa forma? Que descontrole, né? Mas tu é muito vitimista, tu não sabe o que fazer, isso me dá desculpa. E não é desse jeito, por exemplo, numa criança indisciplinada ou impulsiva, ela tem uma necessidade emocional por trás que não foi suprida. E às vezes a gente tem que conversar de um jeito assim, olha, isso a gente não vai validar o comportamento, tá? A gente sabe que aquilo nem precisa, a gente mesmo, quando age nesse modo, a gente sabe que o comportamento não foi legal, tanto é que a gente se sente como tivesse agido como criança. Então a gente sabe, bom, esse meu comportamento não foi legal, mas a gente não vai se punir por isso, a gente não vai ficar tentando, porque a punição, gente, ela não é eficaz, tá? Não é para ninguém. Exigência em excesso também, exigência não é. É muito mais a orientação, o estímulo para melhorar que ajuda do que essa coisa de ficar exigindo demais, punindo demais, tá? Exigir não é bom, de certa forma também. Então, o acolhimento da criança seja zangada, seja essa indisciplinada, impulsiva, e tu conseguir colocar limites para ti, olha, quem sabe dessa vez, tudo bem, tu teve, por exemplo, aqui eu vou tentar dar algo que eu sei que às vezes acontece com vocês. E tem que cuidar, tá, meninas? Porque se são episódios recorrentes na vida de vocês, é importante que vocês busquem uma ajuda profissional. Mas se às vezes, por exemplo, vocês comem por excesso, uma ou outra vez e tal, vocês percebem que é uma coisa que vocês não conseguiram controlar, que realmente, quando vocês olham, você se sente como se tivessem agido como crianças. Então, é importante que, ao invés de chamar lá o modo Suzy, o modo Meg,
que ela sempre vai colocar a tua criança para baixo. E o pior, ela não é eficaz, ela não vai suprir necessidade nenhuma. E tu vai continuar nesse ciclo, né? De culpa, de fazer de novo. E a tua necessidade por trás disso nunca vai ser suprida. Então, quando acontecer alguma coisa assim, de comer por excesso, por exemplo, ao invés de se punir, tu vai dizer, ok, a gente viu aqui que esse comportamento não foi legal, mas qual foi o sentimento? O que tem aí? O que aconteceu para que tu agisse assim, sabe? Tu vai tentar perguntar para tua criança. Primeiro, tu vai estar, às vezes a criança tá tão fora de si que às vezes só um colo, um acolhimento é importante no início. Mas às vezes depois para tu começar a colocar limites para ela, tu precisa entender qual é a necessidade emocional por trás. Por isso que no início da aula eu tentem memorizar, porque às vezes, menina, não é só falta de limites, sabe? Às vezes, por exemplo, a pessoa ela se sente, ela não tem a necessidade de vínculos seguros e estáveis. Ela pode estar no esqueminha de abandono e estar se sentindo sozinha, que de que alguma forma alguém vai deixar ela, ou ela está se sentindo muito no esqueminha de abandono, por exemplo. Aí a forma de enfrentamento dela é chamar ali a criança impulsiva e jogar tudo na comida. Por isso que é tão importante a gente saber que nem sempre é falta de limites. Às vezes pode ter outra necessidade emocional básica. Às vezes, por exemplo, tu não tem autonomia, ou teu marido é muito rigoroso contigo, tá sempre em cima de ti, e a tua criança ela vê que tá faltando aquilo, e aí ela vai tentar agir de alguma forma que, que, é, que obviamente não é funcional, mas é o jeito que ela encontrou de colocar para fora as necessidades emocionais dela não supridas. E a nossa tarefa ali como adultos saudáveis, né, tentando ver qual a princípio é só tentar ver, ao invés de sair punindo, que coisa feia, que coisa horrível. Lembra? Por isso que eu falei primeiro na aula passada das nossas vozes críticas e tal, porque normalmente é essa que vem primeiro, né? Então a gente vai ter, mas o que está acontecendo? Como é que tá as tuas necessidades de autonomia, competência? Tu acredita que tu realmente consegue? Tu realmente acredita que tu consegue, que tu tem capacidade de controlar, né? Assim, que tu tenha um autocontrole legal, porque às vezes a gente não acredita que a gente tem isso. A gente não nos dá um incentivo para que a gente consiga isso, entende? A gente não valida as nossas emoções. Não, mas meu marido me tratou desse jeito, aquele outro, aí eu não aguentei, eu descontei na comida. Aí disse, não, tudo bem, eu reconheço que tu não teve as tuas emoções validadas. Teu adulto vai conversar contigo mesmo, com a tua criança, nesse caso a criança impulsiva, de uma forma mais compassiva, ele vai reconhecer as emoções que não foram validadas. Tu vai ter que tentar ali no teu diálogo interior chegar na necessidade emocional básica não violada, no caso, não suprida, né? Que são essas 5 que eu falei para vocês, lembrando sempre que não é necessariamente só falta de limite. Pode ser falta de reconhecimento, não ter reconhecida as tuas emoções, tu pode estar precisando de lazer, espontaneidade, tu não consegue se abrir para as pessoas, tu não consegue ser tu mesma, tu pode não ter uma identidade de ti, não saber quem tu é, tu pode não ter vínculos seguros e ter medo, e ter uma privação emocional muito grande, e aí quando tu sente que a vida é sempre muito difícil e que tu não tem carinho, afeto ou acolhimento das pessoas, tu vai lá e esconda na comida, entendeu? Não é necessariamente só falta de limites, tá? É uma necessidade básica, limites, mas não é só isso que às vezes faz com que a gente tenha esse tipo de comportamento, tá? Modos pais disfuncionais é um modo que a gente já trabalhou semana passada, que já estão peritas, que é a nossa Suzy, a nossa Meg. Agora, tem uma outra que ela é um pouquinho mais tênue. E às vezes ela se disfarça de um adulto saudável que apenas quer que tu evolua na vida. Lembrando que modo adulto saudável, ele quer que tu tenha um bom desempenho, tá? Mas ele não é tão rígido e tão preocupado. Por exemplo, ele é mais compassivo com teus erros, porque ele sabe que não é eficaz, assim, não adianta tu querer brigar contigo mesma
ou falar, meu Deus, olha o que tu, sabe? Ele sabe que não funciona isso. Ele sabe que a compaixão funciona muito melhor, o incentivo funciona muito mais do que chegar lá e falar, puxa vida, é só se organizar, mas como é que tu não conseguiu fazer isso? Sabe? Ele vai olhar para a pessoa ali, para ti mesmo, assim, puxa vida, essa semana eu deveria ter me organizado mais para conseguir comprar as coisas, fazer o prato, filho. Ainda bem que a gente mudou o nome, né, Lu? Prato nutritivo, né? Não precisa mais prato perfeito. Mas assim, às vezes a gente, mas é só se organizar, é só fazer as coisas, sempre. A voz exigente, ela vai achar que tudo é vitimismo. Mas o adulto saudável, ele sempre vai tentar olhar quem? A necessidade emocional básica por trás. Quando tu entende isso, tu consegue ver, por exemplo, que às vezes a pessoa está numa fase de vida que vocês pode ser o caso de vocês, eu não sei se é, que às vezes, por exemplo, os treinos, a alimentação é importante, mas talvez ainda não seja uma prioridade, porque está com uma filha doente ou porque está com outros problemas emocionais. A gente sempre pode dar um jeitinho de treinar, de comer, mas às vezes a gente não consegue fazer tudo. E às vezes, mas é só se organizar. Como é que o adulto saudável vai falar? Ok, dessa vez eu vi que não deu tempo para se organizar e comprar todos os alimentos que a gente queria. Mas agora pelo menos tu sabe que precisa disso e para a próxima vez a gente vai fazer diferente. Vocês entenderam, meninas? Coloca aqui no chat para mim a diferença do adulto saudável falando e a diferença da voz exigente, que ela não é tão horrorosa como a crítica, mas ela ainda faz com que tu se sente pressionada. Ela ainda te coloca uma espécie, um pouquinho de sobrecarga. E isso vai acabar gerando um pouquinho de em algum momento, tu pode até ter uma crise de pânico, pensamentos acelerados. Eu vou dar um exemplo, Sabrina entendeu, Daniela, tá? Eu vou dar um exemplo de mim mesma aqui, tá? Isso, é uma linha tênue, tá? Tu consegue identificar, eu vou explicar muito bem como é que a gente consegue identificar o adulto saudável da voz exigente, tá? Eu vou dar um exemplo minha mesmo, tá? Por exemplo, o adulto saudável, ele vai. Peraí. O adulto saudável. O que vocês estão enxergando, meninas? Só uma, né? Só me fala, vocês estão enxergando só uma ou vocês estão enxergando duas agora? Tá normal, Laura, só a Tá, página. tá. Ele vai dizer assim, ele é como se fosse essas crianças que têm uma voz exigente, que não é tão forte como a crítica, elas nem sempre cresceram em ambientes hostis. E a gente tem uma tendência a ter a gente tem uma tendência muito grande, a criança, a ser extremamente fiel aos pais, mesmo que eles tenham tido alguns comportamentos que não sejam muito aceitáveis. Pode ver que tem muitas pessoas que falam assim, mas eu apanhei, eu sobrevivi do mesmo jeito, tu vê até a pessoa falando até sorrindo, mas ela tá no seu protetor desligado, porque se ela for se conectar com a criança dela vai olhar com medo, a criança dela tu vai se lembrar daquela situação em que tu apanhou, e tu vai ver que aquilo era completamente desnecessário, que era muito melhor a tua mãe chegar e conversar contigo, do que ou tu apanhar, ou no caso aqui, ué, ou no caso aqui da voz exigente, ela não é tão bonitinha, não é tão pesada como a crítica. Meu adulto saudável fala que está tudo bem. Exatamente, Lu, é bem isso. O adulto saudável, ele faz que está tudo bem, agora a gente vai conseguir. A voz exigente, mas tu podia ter feito melhor, né? Eu vou dar um exemplo de como é que aconteceu comigo, e é por isso que a gente tem que estar sempre muito atento, tá? Aconteceu comigo, por exemplo, só para explicar a origem, tá? Essas crianças, assim, que têm essa voz exigente, ela nem sempre cresceu em ambientes hostis. Às vezes mas elas tiveram pais que aprenderam a ser assim, que eles são muito autocríticos, demandam muito de si mesmos. Aí, pelos neurônios espelhos que a criança tem, ela vai modelando isso dos pais, né? Ou até porque elas não querem ver o olhar de desaprovação dos pais. E aí ela é aquela coisa, tu sempre pode mais. Tava ok, mas tu pode fazer melhor. Então a gente tem aquela sensação de que nunca tá bom aquilo que a gente faz. Olha, tu
pode fazer com mais excelência isso aí, tu é melhor do que isso. Tu pode ser uma ótima filha, uma ótima neta, uma ótima aluna, uma ótima esposa, uma ótima amiga. A Mulher Maravilha aqui da Lu que a gente estava falando, né? Eu sei, Lu, que a Mulher Maravilha tem um outro contexto aqui, que é porque eu posso fazer as coisas, isso aí é importante também. Mas aquela pessoa que quer dar conta de tudo é aquela que em algum momento vai desistir da dieta porque a rotina vai ficar muito pesada, tá? É a mulher polvo, 8 braços. A É mulher essa aí que a maravilha, gente ela é a não quer. salvadora. Aquela que quer fazer tudo e acaba se perdendo é a mulher polvo. É importante a gente lembrar que a gente não É, tem 8 tentáculos, né? isso. E então, quando a gente conecta dentro do coach a Mulher Maravilha, ela é normal, ela é humana, né? Ela é amorosa, ela é carinhosa e ela consegue ser voraz, ela consegue vencer. Então, por isso que a gente fala muito sobre isso dentro do coach, os exemplos que a gente usa muito, né? As simbologias. Mas realmente a mulher polvo a gente não pode ser, não. A gente tem que pensar, não quero ter 8 braços. Tá. Então, assim, é um modo até socialmente aceito e incentivado, uma super mãe, super esposa, ótima trabalhadora, dá conta de tudo, né? E o Churchill falava assim: eu não sou exigente, eu apenas me contento com o que há de melhor. Então, qual é a diferença do adulto saudável que quer que tu tenha um bom desempenho, que acredita que tu pode mais não, que acredita que tu consegue fazer algo, do que a voz exigente? A voz exigente vem com uma pressão. Eu vou dar um exemplo aqui para mim. Eu estava fazendo vídeo lá pro Instagram e tal, e eu tinha que estudar, eu tinha que preparar aula aqui para vocês. E eu comecei a sentir, lembra que eu falei reações fisiológicas no corpo para começar a regular a emoção. Eu comecei a sentir meu coração muito acelerado, uma mente, eu não conseguia focar nas coisas como eu estou focada agora aqui com vocês. Eu tinha que fazer aquilo logo, sabe? Eu comecei a ficar com a mente turva, é uma coisa assim que tu não consegue entrar num flow gostoso, tu não consegue se concentrar. Tu tem que se concentrar, é diferente, sabe? É uma pressão. E aí, com o tempo, tu começa a se sentir sobrecarregada. E aí, quando eu vi que eu estava com o coração muito forte, a mente turva, eu pensei assim: ai, 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 é a voz exigente, porque a voz exigente ela é mais sutil, tá, meninas? E aí eu falei assim, gente, e ela estava tão forte, mas tão forte ali que eu não estava achando, cadê meu adulto saudável? A minha criança estava assim, cadê o adulto saudável? Eu tô achando. Aí, quando a voz está muito grande, eu peguei, é muito usado isso na psicologia, tá? É da Gestalt terapia, a gente coloca numa cadeira do lado, porque parece que fica mais fácil quando a gente coloca o nosso adulto saudável aqui em outra cadeira, porque a gente consegue fazer um diálogo e cadê a minha voz, o meu adulto saudável, entendeu? Eu coloquei ele aqui do lado. Falei assim, o que que o meu adulto saudável... E se vocês não têm o adulto saudável muito forte, vocês podem perguntar o que que a Laura falaria para mim nessa situação, né? Aí eu botei meu adulto saudável aqui e falei assim, gente, o que tá acontecendo? Por que que eu tô tão nervosa assim, né? Aí ele disse assim, ah, meu adulto saudável, né? Chamei ele para me ajudar. Aí ele disse assim, Laura, tá tudo bem em tu levar o dia inteiro para editar um vídeo. É algo novo para ti. Tu não sabe como fazer. É algo que tu tá aprendendo. Então não tem problema. Entendeu? Eu colocava, mas assim, tava a pressão era tão grande, a voz exigente, essa aí não é crítica, tá? Hiper demandante, querendo que eu estudasse, que eu fosse praticar, fazer um monte de coisa, mas aí quando eu vi que aquilo não estava me fazendo bem, não estava fazendo eu render mais de forma alguma, pelo contrário, eu botei meu adulto saudável aqui do lado e eu pedi para ele conversar com a minha criança. Porque senão a voz exigente, ela toma conta e tu fica muito sobrecarregado. Coloca, às vezes, é uma técnica bem legal, coloca o teu adulto saudável numa cadeira e caso você sinta que o adulto saudável de vocês ainda está muito fraquinho, vocês podem pensar o que que a Laura me falaria nessa situação. Considerando tudo que você já conhece de mim, que vocês já viram eu dando exemplos aqui, o que que a Laura falaria para mim nessa situação? Aí ele falou para mim algo que me ajudou muito e, assim, como um passe de mágica, eu fiquei muito mais tranquila. E eu mesma, tá, realmente não tem problema que eu demore muito tempo com isso aqui, entendeu? Aí aquilo ali foi um alívio. Outra coisa que já aconteceu também é que eu estava muito atrasada para um compromisso e eu não tinha colocado os meus lentes de contato. Faltava 20 minutos.
A voz exigente, o que ela vai dizer? Ai, tu tá muito atrasada, Laura, vamos. Pode ver que ela é mais um pouquinho mais assim suave do que a crítica. Ela vai assim, ai, Laura, tu tá muito atrasada, né? Vai faltar 20 minutos, tu quer botar tua lente de contato ainda? Vamos, tem que correr. Aí eu falei, e aí eu comecei a anotar aquilo que eu já falei pra vocês, coração acelerado. Aí eu falei assim, não. E eu não tava bem, tu sente tensão no corpo, tu vê que tu não tá legal. Aí eu falei, não, respira, né? Assim, bom, ok. Ali eu consegui acessar meu adulto saudável rápido. Ok, eu realmente estou um pouquinho em cima da hora, mas eu ficar com essa pressão em cima de mim não vai me ajudar. Não vai fazer com que eu coloque a lente mais rápido, não vai fazer com que eu chegue no lugar mais rápido. Então eu só vou colocar minha lente e se eu chegar alguns minutinhos atrasado, tá tudo bem. Entende? A voz, vocês entenderam um pouquinho a diferença aí da voz exigente para crítica? Ela é um pouquinho mais sorrateira, ela vai assim, ah, mas tu poderia fazer melhor, né? E como é que quem sabe tu é melhor, ela sempre vai estar, ela vem uma pressão junto. Ela não te põe para baixo, ela não é punitiva, ela não é tão horrorosa, boca de sapo, assim, como a crítica, mas ela te dá ela aperta teu coração, ela não te faz bem. Vocês vão notar que você sente no corpo a pressão, tá? Semana retrasada, eu deixei minha filha na terapia e fui para lembrei do meu pai, eu felizona dizendo, pai, tirei 9, e o pai responde, exatamente, é isso mesmo, Polly, é uma voz exigente aí, a gente pode ter ou não internalizado, mas normalmente a gente internalizou. Semana retrasada eu deixei minha filha na terapia e fui aproveitar para ir no mercado, nesse dia eu estava muito sobrecarregada. Ó, esqueceu a sacola, é isso que a voz exigente faz com a gente, né? Já tá atrasada, não sei o quê, como é que acontece isso, né? Isso, a Luciana Gonçalves. Isso, ela te pressiona, tu sente no teu corpo um desconforto e isso futuramente pode levar até para ataques de pânico, uma ansiedade exagerada, entendeu? Oh, meu bem, sinto muito, viu, Dani? Agora, tu sabe que essa aí é exigente, tu pode dar um outro nome para ela, mas pode só chamar de, aí tá aquela voz exigente, que ela é disfarçada de alta performance, de um bom desenvolvimento, tu vai melhorar todo dia, mas não, tu vai ver que a tua saúde mental, a tua saúde emocional, o teu desempenho mesmo não melhora com ela, tu só fica mais angustiado e sobrecarregado. Porque tu quer sempre fazer tudo certo, tudo perfeito, tudo melhor do que ontem, né? Ela nunca está satisfeita, é a tal da nota 10, poderia ter tirado 10, né? É bem isso, tá? Agora a gente vai, meninas. Eu acho muito bom que vocês vão me contando aqui, que aí eu vou falando é isso mesmo, para ver se vocês entenderam, tá? Nesse dia achei tão bonitinho. Ai, que amor! Calma, mamãe. Essa pra Jesus, tá vendo? Como o nosso comportamento com as crianças às vezes são mais sábias que a gente até, né? Como o nosso comportamento reflete nelas. Ai, que amor. Amei a Sofia ali, ela tava sendo adulto saudável dela. Ai, amei. Agora, meninas, vocês já entenderam os modos criança, o modo dos pais ou vozes internalizadas, às vezes não foram necessariamente nossos pais, mas foram vozes da sociedade ou de professores que a gente foi internalizando, como esse da nota 10, enfim. Mãe, vai dar tudo isso, que amor, e incentiva eles continuarem assim, tá? E pode ver como eles percebem. Lembra que eu falei que a criança que tem essa voz, muitas vezes ela teve como modelo os pais que tinham vozes exigentes, ele aprendeu por modelagem, pelos neurônios espelhos a ser assim também, não necessariamente a criança cresceu num ambiente hostil, às vezes a gente vê pais que se cobram muito, que são muito autoexigentes. Então, já que os filhos de vocês estão notando aí, vocês estão tendo esse feedback deles, procure a verdade, filhinho. Ai, obrigada por falar para a mãe isso, sabe? A mãe, às vezes, ela não se dá conta, mas ela acaba se exigindo demais e isso não precisa. Tá? É muito bom, tá, meninas? Olha, é muito bom esse feedback do filho de vocês, tá? Vamos lá, então. Agora, meninas, esse aqui eu acho que era a parte principal. A partir de agora, sim, acho que a gente conseguiu falar muitas coisas importantes, mas os modos de enfrentamento, tá?
Ele é um pouquinho diferente das crianças, da voz crítica. É a luta, a fuga e o congelamento, tá? É a forma como a gente lida com os esquemas. E esse aqui, é claro que eu não conheço, tá, meninas, a história individual de cada uma de vocês, a estrutura familiar, os problemas atuais e tal, mas uma outra coisinha, assim, que eu imagino que seja de todas, dificuldades de todas, eu vou trazer aqui. Vocês podem ir botando no chat se isso tem a ver com vocês ou não. Vocês podem, acho que a Anice, né? A Anice, não sei se ela tá aí, mas ela tinha colocado na última aula, no finalzinho, um problema ali que eu ia ler, acabei não lendo, ela poderia botar hoje, mas acho que não sei se ela está aí. Então, as formas de enfrentamento é aquilo que a gente aprendeu na infância, não lidar com a dor de esquema, tá? E essa aqui é um pouquinho mais difícil de lidar, mas vamos lá. O que acontece com peraí, deixa eu ver o que eu estou olhando aqui. Vocês estão vendo aqui modos de enfrentamento, luta, fuga, congelamento? Nesse que eu tô... Tá. Sim. Tá, isso aqui. Tá, vamos aqui para o congelamento. Eu falei muito rapidinho para vocês, mas o que acontece? Quando minha psicóloga, tá? Tempo atrás aí, quando eu estava fazendo terapia do esquema, ela me falou que existiam esses três, congelamento, fuga e luta. Eu olhei para ela assim, mas existe outro por acaso? Porque eu era sempre muito no modo luta, e eu aprendi, assim, porque às vezes a gente só tem como referência nossos pais, a gente não tem, assim, um adulto saudável de referência. Eu falei, mas que outro lidar com as coisas que tem que eu não conheço? Aí ela disse, quando é um adulto saudável, que a gente vai aprender, né? Porque eu sou muito modo luta. Aí vocês vão se identificar, cada uma de vocês, qual é o que vocês usam mais, tá? Eu sou muito do modo luta. Meu irmão, minha mãe é total no modo fuga. E normalmente, socialmente, o modo fuga do protetor desligado, ele é socialmente mais aceito, porque a pessoa que evita, que não faz muito drama, digamos assim, ela é vista como mais calma, mais tranquila, o que não é verdade. A única coisa que ela está fazendo é evitar a situação, evitar o contato com a emoção, para não se machucar, porque ela também, assim como a pessoa que está no modo luta não consegue regular suas emoções, quem está no modo fuga também não consegue, tá? E no modo congelamento, a pessoa ela se rendeu a tudo, tá? Então, eu só vou falar rapidinho aqui de cada uma delas. Lembrando que o nosso objetivo sempre é chegar no nosso modo criança vulnerável. É através dele que a gente vai entender as verdadeiras necessidades que precisam ser supridas para que a gente consiga mudar de comportamento de uma forma mais definitiva, que não é só escrever num papel ou cartão de enfrentamento, essas coisas assim, tá? Sou muito luta, não, eu também. Eu sou muito luta. Normalmente existe essa dinâmica na casa para ter um pouquinho de paz, mas nenhum dos dois é saudável, tá? Eu aqui em casa, por exemplo, eu sou muito fuga, lá na casa dos meus pais, por exemplo. Meu pai é muito fuga e a minha mãe é total. Meu pai é muito luta e a minha mãe é total fuga. E aí acaba que fica um negócio de gato e rato. E nunca eles param, conversam com pessoas adultas e saudáveis para resolver problemas como um adulto saudável, entende? Tem muita gente que acha que evitar conflito é algo positivo e não é, né? Então é importante a gente quebrar esses padrões, por isso que eu sempre peço para vocês virem aqui de coração aberto, mente aberta, porque até esse negocinho da voz exigente, mas parece assim que, mas assim, é que eu vou ter bom desempenho, assim que eu vou crescer. Mas não, parece que ela quer que tu só melhore, mas não. Ela vai te dar ela vai te trazer um mal-estar, tá? Uma pressão junto, algo extra, um pouquinho de sobrecarga. Ela é mais leve que a crítica, tá? Então, congelamento é aquilo que eu já falei um pouquinho de vocês, a pessoa ela aceita que aquilo que, por exemplo, se ela tem esquema de subjugação, ela aceita que ela tem que ela aceita que ela tem que se render ao esquema. Se ela se sente coagida pelo marido, por exemplo, para falar alguma coisa, ela aceita que é aquilo, que ela não tem muito o que fazer
E o sentimento dela é exatamente a descrição do que é o esquema. Já no modo luta, no exemplo de subjugação, eu comecei falando para vocês, eu era muito assim, modo luta com a minha mãe. Eu me sentia assim coagida porque ela nunca deu muita bola, ela nunca me deu voz, né? E aí eu pegava e partia assim para cima dela, mas no fundo eu estava morrendo de medo de receber retaliação e tal. E aí, com o tempo, eu fui aprendendo outra forma de lidar, que não era nem luta, nem congelamento, nem fuga. Eu simplesmente chegava. E às vezes isso é difícil, meninas. Quem tem esquema não é tão simples assim de chegar, falar e fazer a tua palavra, a tua voz valer, de ter as tuas necessidades reconhecidas. Eu preciso me divertir, eu vou sair e tal. E às vezes o marido de vocês que é muito ciumento e não quer. É difícil, se a gente tem esqueminha de subjugação, a gente às vezes, ou às vezes a gente até evita de sair para não dar que é a fuga, ou a gente luta como eu fazia, que aí acaba dando muita briga e tu acaba às vezes nem se divertindo, que também não é saudável, ou é o congelamento, eu vou ficar em casa mesmo, porque senão vai dar conflito, é isso mesmo, depois de um tempo o casamento fica desse jeito mesmo, e não é legal, sabe? Então, assim, eu chegava a treinar antes, porque eu queria desenvolver, deixar mais forte um adulto saudável, eu dava uma treinada. Sem assim, eu sabia a reação dela não ia ser legal, eu ia me sentir coagida. Mas às vezes, gente, a gente acha que a pessoa vai nos tratar assim. E às vezes não, às vezes é algo que está só na nossa cabeça. Que o esquema é tão poderoso que às vezes ele é como se fosse tu enxergar pelas lentes do esquema, tu enxerga pelas lentes da subjugação, tu já faz pressuposições que a pessoa não vai te tratar bem, que a pessoa vai te coagir, que a pessoa vai encontrar algum problema. E às vezes ela até vai, mas tu não precisa se desesperar, como acontecia no meu modo luta, que eu chegava e falava, não, eu vou de qualquer jeito, não sei o quê. Mas eu, no fundo, olhando lá para minha criança vulnerável, eu sabia que eu sabia qual era o verdadeiro sentimento, qual era a verdadeira necessidade emocional básica não suprida. E aí eu fui treinava, falava, às vezes até com a minha psicóloga em consulta, eu assim, bom, eu vou sair com uma amiga e tal, aí minha mãe vai querer saber onde é que tu tá, porque eles sempre, aqui, no meu caso, minha mãe sempre quer saber de tudo, sei que, aquela coisa lá. Graças a Deus, com a terapia de esquema, ela não tem mais essa necessidade de estar sempre em cima de mim. Mas, porque quando a gente muda, meninas, garanto para vocês que muitas pessoas em volta da gente muda, tá? E aí eu treinava muito, eu falava assim, bom, às vezes eu simplesmente falava, olha, eu vou sair, não sei o que, pô, fui. Às vezes eu não queria nem saber, sabe? Aí na volta e tal, ela tava de boas, gente. Às vezes ela tava de boa, ela tava tranquila, sabe? Às vezes era coisa da minha cabeça que eu achava que ia ter represália, que eu me sentia coagida de não poder expressar aquilo que eu realmente. Às vezes era coisa da cabeça. Às vezes não, às vezes a pessoa realmente ela tem um certo poder diante de ti, digamos, que talvez até tu tenha permitido de alguma forma, e talvez ela faça um drama todo. Mas tu começa a praticar, a falar, aí toda semana a agir de uma forma saudável, colocando as tuas necessidades ali para valer, que outra pessoa vai começar a respeitar, entendeu? Opa, tá um adulto saudável ali na frente, que se a outra pessoa entrar no modo luta ou fizer muito drama, ela vai começar, opa, não, realmente, eu acho que ela tem, né, o direito dela de ter essa necessidade aí, ou de lazer, de espontaneidade, ou as emoções dela, e eu acho que eu tenho que começar a respeitar. Vocês vão mudando e as pessoas perto de vocês vão mudando. Olha só, uma aulinha que a gente teve, olha como vocês já falaram com a filha de vocês, os filhos de vocês, a gente vai conseguindo mudar muita gente perto. Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo aqui. A minha mãe é modo congelamento. Amigas, assim, às vezes a gente não tem muito o que fazer. A gente pode conversar, explicar, mas a gente querer fazer com que as outras pessoas mudem não é também a moda do saudável, porque as pessoas só vão mudar até quando elas resolverem fazer terapia, que eu acho muito importante. Em algumas situações é recomendável, né, terapia individual. A pessoa só vai ter bons resultados se ela quiser, se ela está fazendo pela vontade dela, e ela só vai mudar quando ela quiser. Mas às vezes é bom a gente explicar.
olha, mãe, eu acho que tu pode ter esse esquema, o congelamento faz com que a gente não consiga sair daquela situação, né? E às vezes a gente pode começar aos pouquinhos, né? Colocar nossa vontade para valer e tal. E às vezes a gente tem que respeitar a vontade do outro também, né? Às vezes a pessoa não está numa fase ou numa situação, ou às vezes até já tem uma idade maior que fica difícil demais para conseguir mudar coisas que vêm lá da nossa infância, que a pessoa trouxe junto da infância dela, né? Mas é bom que a gente tenha esse conhecimento, porque se for o caso, a gente consegue ajudar. Mas a gente tem que ter compaixão, lembra? O adulto saudável, ele é compassivo, de entender que aquela pessoa talvez não esteja no momento de mudança, ou talvez não consiga até. Então, acho que eu já falei aqui para vocês do modo fuga. A fuga, tá? Ele é... Quando o esquema é ativado, a pessoa foge. Ela evita, então tem várias formas de evitação, e eu queria falar um pouquinho aqui com vocês justamente sobre a fuga, tá? Porque eu não sei se é o caso de vocês, mas pode ser o de muitas. Só ver que parece que sou mãe da minha mãe. Sempre fui. Olha aí, Lu, isso aí que tu falou é bem importante, tá? Porque não era teu papel esse, tá? De ter que ser mãe da tua mãe ou mãe da tua irmã, tu tinha que ser criança, né? Então, às vezes a gente vai carregando com nós papéis que não são nossos. E eu me lembro, assim, que, tipo, tenho até isso aí é até um caso clínico, né? Mas que eu vi que, caramba, tem tudo a ver com o meu irmão. A minha mãe, no caso, ela é bem frágil emocionalmente. Ela tem um esqueminha ali de dependência, não é dependência emocional, mas ela é meio frágil, assim. O meu pai é mais turrão, né? E aí o meu irmão, ele tem um esqueminha de padrões inflexíveis, né? Então, assim, ele não tem meio termo ali com ele, sabe? E aí, quando ele percebia que a minha mãe estava com o esqueminha de dependência ativado e o meu pai ali no modo luta total, ele vinha e tentava defender a minha mãe. Mas isso não era saudável, nem para minha mãe, nem para resolver a situação, e muito menos para o meu irmão, né? Aí ele acabou com esse padrão inflexível, tendo que ser muito forte, numa situação em que ele não devia ter que interferir em nada. Era minha mãe que tinha que ser mais forte emocionalmente e o meu pai que tinha que regular esse modo luta aí dele para que os dois se resolvessem. A criança não tem que estar envolvida, né? Então, sinto muito ali, assim, pela tua história, mas eu espero muito que tu, aprendendo isso agora, tu saiba que tu não precisa ser a mãe da tua mãe. É um peso extra que tu carrega na tua vida. Eu sei que às vezes a gente quer ajudar e tal, mas a gente acaba tomando papéis que não são nossos. Isso acaba nos trazendo muita sobrecarga. A gente pode, talvez, dar uma orientação, conversar com os nossos pais, mas eles têm que aprender com as emoções deles, eles têm que aprender por conta, a gente, né? Assim como a gente tem, os nossos filhos, a gente vai orientar. Os nossos pais, a gente pode fazer isso, mas chega uma hora que a gente não tem mais como fazer, senão fica muito pesado para nós. E se a gente não tá legal, a gente acaba não ajudando ninguém, nem nossos pais, nem nossos filhos, e aí a gente fica, sabe, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer. Aí, às vezes, também a gente tem que cuidar para a gente não ter aquele esqueminha de autossacrifício, que a gente tenta que fazer tudo pelos outros, pelos meus filhos, pelo meu marido, pela minha mãe, pelo meu pai, por todo mundo, e a gente acaba esquecendo das nossas próprias necessidades. Esse é um esqueminha lá que tá relacionado com a falta de reconhecimento e validação das minhas emoções. Então, assim, eu não tenho eu nunca tive na minha infância, como é o caso que tu está falando, eu nunca tive o reconhecimento e validação das minhas emoções, eu tive que fazer o papel, né, da minha mãe, e não eu, de filha, e eu tive que fazer o papel da minha mãe, e às vezes a gente acaba, não estou dizendo que é o caso, tá? Mas a gente acaba, às vezes, desenvolvendo esse esqueminha de autossacrifício, quando a gente tem que primeiro colocar as nossas necessidades emocionais em primeiro lugar, e só quando a gente está bem é que, de alguma forma, a gente pode, talvez ainda, e não é certo isso, ajudar as outras pessoas, tá? E eu queria agora falar, meninas, e essa é o exercício principal da aula, depois a gente vai fazer um exercício bacana também,
Mas agora que eu queria que ficasse para a semana, principalmente porque eu já percebi que muitas de vocês, por isso que eu tento às vezes falar um pouquinho com a Lu, para entender um pouquinho melhor, por isso que é muito bom quando vocês falam comigo no privado, quando vocês colocam alguma experiência ali, principalmente emocional, da infância, no grupo, se vocês se sintam desconfortáveis, vocês podem falar comigo, mas se sentirem confortáveis, falam aqui. Veio a Alana, passei 10 anos achando que uma conversa ia ser horrível com meu pai. E tá vendo? É bem isso, né? Eu também tinha essa mesma sensação com a minha mãe. Meu Deus do céu, eu tinha esquema de A gente vê as coisas pela lente do esquema. Eu achava que eu ia ter uma reação horrível da mãe. Não foi das melhores, mas não foi. A gente tende a exagerar. Eu achava assim que eu me sentia. É isso que importa no esquema. Como é que eu me sinto? Eu me sentia coagida perante minha mãe, né? E aí, quando eu resolvi falar as coisas ali com ela e tal, reagiu muito bem, mas não foi tudo aquilo que eu achava, sabe? Então é isso, é como se tu enxergasse as coisas de uma forma bem distorcida. Para... deixa eu ver. Tá. Aí agora que eu estava falando é o seguinte, um dos modos de enfrentamento que, ao meu ver, é o mais complicadinho de lidar, porque a luta, pelo menos a gente está tentando, a gente não tem ferramentas do adulto saudável, a gente não tem na nossa caixinha de ferramentas o que fazer, mas a gente sabe ali que alguma coisa está errado. A luta, a gente evita olhar para a dor. A gente... É como se a gente ligasse o disjuntor e a vida tivesse só tons pastéis. Eu não sinto a dor do esquema, mas eu também não sinto o prazer, as coisas boas, sabe? E como eu vejo, assim, que é muito comum, às vezes, não sei se é o caso específico de cada uma, mas às vezes vocês só se dão conta que estão muito acima do peso, depois que experimentam uma roupa, depois que olham uma foto, depois que alguém fala alguma coisa para vocês, depois que vocês olham que, meu Deus, olha o peso, sobem na balança e, gente, onde é que eu estava nesse tempo todo? Né? Então, eu vou convidar vocês agora a conhecer o modo protetor desligado, tá? E às vezes vai ser é difícil desativar ele, tá? Eu imagino que a maioria de vocês não esteja com ele ativado agora, porque vocês estão no curso da Lu e tal, mas fiquem atentas para que aprendam a olhar para a dor de vocês. O que faz eu ativar? Porque, assim, às vezes são vários modos. Digamos assim, a nossa criança vulnerável está aqui. Ela não sabe como se defender, ela não sabe direito o que fazer com as emoções dela. E se o nosso adulto saudável é como se ele fosse o maestro de uma orquestra ali. Ele olha os teus vários comigos de mim, os teus modos criança, o teu modo luta, o teu modo... Ele olha os teus vários modos ali e ele vai desativando colocando o modo da criança feliz para reinar. E assim, ele vai desativando todo mundo ali, ele vai lidando com todo mundo, todas as nossas formas, né? Então, assim, eu queria muito que vocês parassem agora, tá? E se necessário, eu vou deixar esse material para a Lu, para que vocês consigam acessar, tá? E eu queria muito que vocês entrassem em contato agora com a dor. Isso não é necessariamente algo fácil, tá? Mas que vocês entrassem em contato com a dor da criança vulnerável. Porque o que acontece muitas vezes? O protetor desligado, ele faz com que tu não acesse a dor da criança. A gente aprendeu isso na infância, acho que todas nós, de alguma forma, já tivemos... Só um pouquinho, desculpa. Todas nós, de alguma forma, já tivemos que ativar esse modo, né? Às vezes a gente estava numa situação caótica em casa ou com famílias muito, muito disfuncionais e como eu falei no início, para a gente não precisar sentir, né? A gente ativa o modo protetor desligado. Aí é como se nada tivesse acontecendo, eu estou desligada dos meus sentimentos, mas ao menos eu não sinto dor. Só que aquilo que eu falei, tu não sente a dor, mas tu também não vê o que está acontecendo na realidade, tu também não tem outras emoções. Então, assim, eu queria muito que vocês, se vocês
acham que a causa principal de vocês voltarem para o peso é esse modo protetor desligado, deem uma olhada assim, o que que faz vocês desligar? Que tipo de dor que tu não quer olhar? Para qual sentimento que vocês têm? Sabe? Para qual e o especial não é só o sentimento, mas para qual necessidade básica emocional que a minha criança vulnerável não está sendo suprida? Às vezes, como eu falei, não é só a falta de limites, pode ser falta de vínculos seguros e estáveis. E às vezes eu acho que foi a Nise até que colocou ali no finalzinho da última aula, que quando ela precisava comer muito, eu pensei, o que que ela sentia? Eu me sinto sozinha, eu me sinto é o esquema de abandono, quando tu vê que a pessoa fala muito assim, ai, mas eu me sinto sozinha, é como se eu não souber, é como se alguém, é literalmente como se as pessoas de alguma forma fossem te abandonar. E esse é e o que que a gente precisa ver que está por trás disso? A falta da necessidade de vínculos seguros e estáveis. E às vezes talvez seja importante tu construir um relacionamento melhor com teu marido, tu ter amigas para que quando tu tá num aperto, quando tu sabe, por exemplo, que tu tá prestes a cometer ali um crime, não é crime, tá? Mas quando tá prestes, assim, puxa vida, ai, cansei de fazer dieta, não sei o quê, quando tá prestes a desligar, vem, antes de desligar, vem a nossa criança vulnerável e ela tá se sentindo ela tá se sentindo triste, ela tá se sentindo desamparada, ela tá sentindo falta de algumas das necessidades básicas emocionais. Pode até ser lazer, espontaneidade, reconhecimento e validação das nossas emoções. Pode ser limites também, mas não é só. Ela pode não ter uma autonomia, ela pode não sentir que ela tem voz, ela pode não se sentir capaz e tá faltando quem ali? O nosso adulto saudável. Por isso que eu fiz aquela meditação com vocês, para que vocês sempre digam frases que supram as 5 necessidades emocionais. E é bom a gente saber qual é as situações que são gatilho para que eu tenha esse comportamento ou de desistir do meu novo estilo de vida, ou para eu desistir, ou para eu ter episódios de compulsão. A gente sabe, ok, esse é o gatilho, esse é o comportamento, essa situação. Então, dá uma olhadinha. Qual é a situação gatilho? Beleza. É quando quando, por exemplo, meu marido viaja, eu começo a me sentir sozinha, por exemplo. Se a pessoa tem esquema de abandono, isso é bem comum, tá? Meu marido, qual é o comportamento? Meu marido viaja, tá? Qual é o sentimento? Solidão. Comportamento, sentimento, tá? Qual é o comportamento? Meu marido viaja, ou eu tô assim achando assim, tipo, minha vida tá meio sem sal, meio sem graça, né? E aí, tu identificando o comportamento, ótimo. Qual é o sentimento que esse comportamento traz? Talvez eu me sinta um pouquinho deixada de lado, o esquema de abandono, né, como eu falei, ou mesmo assim que eu sinto que as minhas emoções não importam, que tanto faz o que eu sinto, que eu não tenho voz, porque isso aí tem a ver com a necessidade de espontaneidade, de eu poder ser eu mesma, eu sinto que eu não tenho voz, que aquilo que eu falo não interessa, que eu não posso ser eu mesma. Tem várias coisas, meninas, que eu não posso dar uma receita de bolo aqui para vocês, mas identificando o comportamento que normalmente faz com que vocês desistam da dieta, ou que vocês como exageradamente, identificando o comportamento gatilho, vocês vão olhar qual é a necessidade básica, o sentimento da tua criança vulnerável. Sabendo isso, vocês já vão estar, com o radarzinho ligado. Porque o que que acontece normalmente quando a gente percebe isso? Tu vai ligar o protetor desligado autoaliviador, para não sentir a dor do abandono, a dor de não ter a dor da privação emocional, a dor de não ter as tuas emoções validadas, a dor é doloroso, inclusive, a gente nunca ter recebido limites, e agora a gente não consegue botar limites para nós mesmas. Tudo é necessidade, tá? E aí, quando a gente vê que essas necessidades não estão supridas, muitas vezes, um dos modos que a gente liga para não sentir a dor
é um modo protetor desligado auto-aliviador. Aí, no caso, a gente vai para jogos, comidas, a gente exagera ali no Netflix e tal. Podem ter vários modos. Aí, o que acontece? A gente come horrores, a gente se sente culpada, a gente come escondida, a gente se sente mal. E aí, quem é que vem? Qual é o modo que vem? Pais punitivos. Que horror! E vocês têm que sempre se lembrar que a gente só liga o protetor desligado, porque lá em cima tem um outro modo mais perigoso. E aí parece uma árvore de modos. Quando, na verdade, a gente tem que aprender a chegar lá na nossa criança vulnerável. Qual é a necessidade emocional básica que ela não está sendo atendida, para que eu vou suprir agora, eu vou tentar melhorar meu relacionamento com meu marido, eu vou tentar, se eu não consigo ter vínculos seguros e estáveis com meu marido, com os meus filhos, talvez eu consiga com uma amiga. Quando eu vejo que aquela situação gatilho está prestes a ativar o meu modo protetor desligado, eu vou ligar para uma amiga, eu vou ir para o cinema, eu vou dar uma corrida, eu vou fazer algo que eu goste, eu vou tirar o foco daquilo daquilo que é o gatilho para eu ligar o modo protetor desligado. Vocês estão entendendo, meninas? Eu sei que pode parecer um pouquinho confuso, mas a princípio é assim, imagine uma árvore, tá? E aqui está a criança vulnerável de vocês que não teve necessidades emocionais básicas supridas, tá? Quando isso acontece, a gente muitas vezes ativa o modo protetor desligado, para não sentir a dor da criança, a dor de esquema às vezes. E eu não quero deixar muito complicado, eu explicar todos os esquemas aqui, mas eu quero só que vocês vão atrás da emoção. Qual é o comportamento? Eu me sinto assim quando eu vejo que eu trabalhei demais, que eu estou me sentindo muito sobrecarregada. E aí eu estou precisando do quê? Lazer, espontaneidade. Estou precisando encontrar um ambiente que eu possa falar, em que eu seja ouvida. Talvez pode ser com meu marido, talvez ele tenha que aprender a conversar melhor comigo, eu tenha que ter um relacionamento melhor. Vocês entendem que são coisas assim que vocês vão ter que descobrir? Eu só estou dando aqui o caminho para vocês, assim como a Lu dá o caminho para vocês, eu só estou dando o caminho. O comportamento, qual é o comportamento gatilho? Qual é o sentimento? Mas não é só o sentimento, eu tô triste, eu não tô bem, aí eu acabo fazendo isso, aí eu tô cansada, eu encho o saco da dieta. É mais profundo. Você vai ter que ir lá na tua criança e conversar com ela, pode ser em forma de meditação, pode ser só sentada, analisando, esse é o gatilho, esse é o comportamento, mas qual é a necessidade emocional básica não atendida? Sabe? O que é? O que eu gostaria de ter recebido mais? Eu gostaria de ter mais acolhimento, eu gostaria de ter... Aí vocês olham tudo aquilo que eu expliquei direitinho nas 5 necessidades emocionais, qual é a necessidade emocional básica não suprida? Tá bom, meninas? Eu consegui deixar de alguma forma mais claro isso para vocês. Só escrevem aqui para mim, porque agora a gente já vou finalizar rapidinho, fazer um exercício bem bacana aqui com vocês. Mas só me digam se vocês conseguirem entender. A Dani botou sim. Cláudia, tá. Então, é assim, é o tempo para vocês identificarem a emoção, o pensamento e a reação. A reação vai ser comer, desistir, voltar a hábitos antigos. A emoção, mas entre a emoção, o pensamento e a reação, se vocês conseguirem fazer isso, vocês vão conseguir evitar desligar o protetor, desligar algum tipo de modo que faça, nem sempre o protetor desligado, viu? Às vezes pode ser algum outro modo, mas o que eu quero que vocês coloquem é emoção, pensamento, reação. Se antes de eu ter a reação de desistir, a reação de comer muito, eu conseguir identificar a emoção, a necessidade básica da minha criança não suprida, não é só emoção, é necessidade básica emocional. Aí eu vou tentar mudar a minha vida. Isso, mas não é só emoção, é necessidade básica, porque às vezes parece emoção, que é qualquer coisa. Não, é aquelas 5 necessidades emocionais. Deem uma olhada nelas e vejam qual é que é mais importante para vocês e qual é que é o gatilho para esse comportamento. Qual é o gatilho para eu ativar o modo protetor desligado autoaliviador? Qual é a necessidade emocional básica da minha criança? Aí, às vezes, não é necessariamente ressignificar, você tem que mudar coisa na tua vida, viu? Por isso que eu falei que era difícil. Às vezes você tem que olhar para a dor
Quais são as 5 necessidades emocionais básicas? Vínculos seguros e estáveis é uma delas. Às vezes, por exemplo, se sentir amada, conectada, às vezes tem que melhorar a tua relação, entendeu? Por isso que eu falei, aprendam a olhar para a dor real de vocês, pelo menos enquanto não está ativado, né, esse modo protetor desligado. Porque se vocês não olharem, às vezes vocês precisam ver que, eu estou muito infeliz nesse trabalho. Ele está me dando uma sobrecarga absurda e eu não tenho a minha necessidade básica emocional de lazer, espontaneidade, reconhecimento das minhas emoções e necessidades. Eu não tenho, essas necessidades não são supridas. Aí tu vai olhar lá para tua criança e tu vai ver que é isso que faz com que ela sinta, fique triste, ela não tem as necessidades básicas dela supridas. Aí, quem é que vem, que a gente aprendeu a vida inteira, para proteger a criança, o protetor desligado. E aí ele pode vir na forma de autoaliviador, que vai pegar e comer tudo, ou ele pode vir simplesmente, chega de dieta, é muito complicado isso aqui, não sei o quê. E aí pode também ter uma necessidade básica emocional não suprida, por exemplo, de autonomia, competência. Ele tá, não, tudo bem. Vocês percebem como a voz crítica, ela é um modo que está sempre mais ou menos envolvido? Ela vai assim, ai, meu Deus do céu, já tá falhando de novo, né? Mas que coisa, tu não tem jeito. Ó, cuidado com ela, tá? Às vezes tu não conseguiu fazer direitinho ali uma refeição e tal, mas não tem problema, não tem se... às vezes uma semana até tu não conseguiu dar não conseguiu entrar direito. Mas o que que eu falei no início da aula que o adulto saudável vai fazer? Ele vai falar, ok, essa semana não foi legal, tá? Vamos fazer diferente da próxima vez. E o que ele vai fazer para suprir a necessidade 2? De autonomia, senso de competência, sentido de identidade. Como a Lulu falou, um sentido de identidade. Eu sou Mulher Maravilha, não no sentido de fazer tudo, mas eu consigo, eu posso, entende? Esse tipo de diálogo interior é muito importante, tá? Para tu ir suprindo essas necessidades. Se necessário, olha a primeira aula que eu falei com mais detalhes sobre cada uma das necessidades, tá? Então, tu vai identificar o comportamento, a necessidade, não é só a emoção, a necessidade básica emocional. A emoção, eu me sinto triste, eu me sinto ansiosa. Não, é ansiedade mesmo, eu tô com algum medo. Medo de quê? Que me abandone. Medo de quê? De não me se sentir ouvida. Medo que as pessoas, medo que meu marido não me trate bem. Aí tu tem que começar, às vezes, pegar, por isso que eu falei, é complicado, mas é possível, porque vocês têm que olhar para a dor de vocês. Eu não tenho um relacionamento legal, meu marido não me trata bem. Às vezes, obviamente que a gente tenta mudar a gente, tenta conversar, melhorar o relacionamento, né? Não estou dizendo ninguém que para ir se separando, mas às vezes a depender do nível de às vezes o relacionamento é muito tóxico. Então, entre tu ficar mais 20 anos comendo muito e ainda no relacionamento tóxico, às vezes é o caso de tu parar e, não dá mais, né? E vai ter que começar ali um outro processo, mas é um processo bem importante e talvez seja até essencial para a tua saúde mental e a física também, mas principalmente para a tua saúde mental. Tá bom, meninas? Agora eu vou pedir que vocês fechem os olhos, tá bom? Eu vou aqui parar de compartilhar a tela. Eu vou pedir que vocês se sentem em uma situação, de uma forma confortável aí, tá bom? Deixa eu colocar aqui. Vocês estão confortáveis, assim, que vocês só fechem os olhos, não fique olhando o celular, não fique olhando para filho, para marido. Lembrem que agora é o momento de vocês. A gente vai fazer um exercício que se chama a bolha, né? É bem legal, vocês vão gostar bastante. É a técnica da bolha segura, que a gente usa bastante na terapia do esquema. Então, vocês vão usar em qualquer situação que a criança vulnerável de vocês é acionada, quando vocês sentirem que algum modo de vocês, seja luta, fuga, algum modo criança, talvez, quando você sente algum modo de vocês ativado, que outra pessoa, que alguma dor esquemática, né, foi ativada, eu queria que vocês colocassem a criança dentro da bolha. Então, vocês não vão precisar, como vocês vão fazer agora, fechar os olhos e fazer todo o exercício, vocês já vão se colocar direto nessa bolha. Outra função importante da bolha segura é quando for desencadeada uma emoção muito intensa e vocês precisarem de um lugar seguro, tranquilo, de paz,
para se regular emocionalmente, tá bom? Pode ser em casa mesmo. Então, vamos lá, é um lugar seguro. Vocês podem levar essa bolha para todos os lugares. Como é que vocês vão fazer? Vamos fazer juntas agora, tá? Então, espero que vocês já estejam, né, num lugar tranquilo, silencie o celular, senta ou deita em uma posição confortável. Não é hipnose. Vocês podem interromper essa técnica no momento que quiserem. Então, preferencialmente, eu peço que tu feche os olhos. Se for muito difícil para ti, tu pode manter teu olhar num ponto fixo para baixo. Então, vamos dar esse passeio juntos? Você está convidado. Eu vou pedir que tu imagine uma bolha grande o suficiente para você se encaixar dentro dela. Que ela tenha um tamanho confortável que caiba a você. Você pode imaginar a bolha da cor que você quiser, com a beleza que você quiser, com as características que tu quiser. É a tua bolha mágica, tua bolha encantada. Ela está sempre ao teu alcance, disponível, e você pode entrar e sair dela quando você quiser. Você pode colocar na bolha qualquer coisa que te seja reconfortante, que te ajude a se sentir forte e segura. Sente a sensação de segurança que tem dentro da tua bolha. Sente agora no teu corpo. Como é que é a sensação? Como a sensação de segurança impacta você? De calma, tranquilidade. Sente na tua cabeça, no teu peito, no teu corpo, nos músculos da tua face, na parte do teu corpo que respira. E observa tudo que tem de reconfortante na tua bolha. Tudo que você escolheu colocar aí dentro. Entre essas coisas que são reconfortantes, você também pode escolher pessoas para entrar na tua bolha. Ou também pode escolher ficar sozinho. Tira teu tempo para ti perceber o que te atende nas tuas necessidades emocionais nesse lugar. O que te atende, o que te faz bem nessa bolha. Sente a presença do que você escolheu deixar na bolha. Se você escolheu deixá-la sozinha, sente como esse espaço faz você se sentir forte e segura. Existe uma coisa que você não pode levar para a tua bolha mágica. É qualquer coisa que seja prejudicial para ti ou para a tua saúde. Lembra que essa bolha é um lugar seguro. Nela só entra o que te faz bem. Sente esses elementos dentro da bolha. Depois que você conseguiu imaginar a tua bolha e entrar nela com o que você quiser, imagina a bolha flutuando para onde quer que ela vá. Agora a tua bolha voa. Tu pode fechar os olhos, talvez colocar uma trilha sonora dentro da tua bolha, enquanto tu flutua dentro da tua bolha. Te sente voar dentro dela, segura, dando um passeio, voando. Como tu se sente? E agora, eu quero que tu observe de novo como nada de prejudicial entra nessa bolha. Nem a tua voz crítica, exigente, as tuas dores, elas batem na superfície da bolha e não entram. Olha como essa bolha é segura. Nada entra, mesmo que tente. Só entra coisas que te fazem bem. Nada de ruim passa pela superfície da tua bolha mágica.
Você pode permanecer na bolha pelo tempo que quiser ou precisar. Essa bolha é tua, está à tua disposição. Você pode acessar sempre que precisar. Eu quero que tu fique mais um tempinho aí dentro, sentindo as sensações que ela causa em ti. Devagar, no teu tempo, você vai devagarinho voltando para o aqui e agora, despertando desse passeio, mas entendendo que você volta dele, tendo uma bolha mágica para acessar em todos os momentos que tu precisar, se sentir segura, te regular emocionalmente ou entrar num estado de bem-estar, devagarinho no teu tempo, tá bom? Então, meninas, podem voltar agora. Me contem como foi a experiência de viver comigo a bolha segura. Estou aguardando aqui que vocês escrevam para mim no chat. Eu adoro entrar na minha bolha segura. Como é que foi a experiência da bolha segura para vocês, meninas? Vocês podem falar se quiser, mas eu estou só se vocês fizeram direitinho, fecharam os olhos, como é que foi a experiência da bolha segura para vocês? É para vocês usar sempre, tá, meninas, quando estiverem numa situação desafiadora. E vocês precisam de um espaço para se regular emocionalmente, para ali não entra, tá? Nenhuma voz crítica, nenhuma voz demandante, nenhuma dor esquemática. Vocês estão sempre muito protegidas ali. E eu queria muito que vocês usassem essa bolha, tá? Sempre que vocês precisarem se regular, quando vocês se sentirem sobrecarregadas. Eu entrei na minha bolha segura com meu filho e ficamos na banheira de espuma. Sempre conversamos muito e ele sempre... Ai, querida, que amor! Amei, 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 amei. É muito bom, tá, Lu? Que tu leve essa tua... É bem essa imagem que tu criou da tua bolha segura com teu filho, com a banheira. Tu pode agora levar ela, como eu falei, ali para qualquer lugar. Tá, tu pode. Eu já tive uma paciente uma vez que ela morria de medo de fazer exame. Ela levou a bolha dela junto. Ela foi fazer o exame dentro da bolha. E aí ela vai se acalmando, sabe? Ajuda demais. Pode ligar aí a vocês agora. O, pode ligar aí o. Peraí. Nossa, eu me senti tão tranquila. Ai, que bom, Dani. Lembra que tu pode levar ela para qualquer lugar, tá? Não é só aqui à noite, durante a semana, se tiver com o mercado, lembra e esqueceu o sacola. Vai para tua bolha, pode pegar tua filha junto também, né? Que ela falou, calma. Vocês podem usar essa bolha em qualquer situação. Tá se sentindo sobrecarregada naquele dia, ai meu Deus do céu, eu não consegui fazer. A minha bolha não entra nada. É só pega a bolha e volta para ela. Vocês podem fazer, às vezes está numa situação caótica no trabalho, as pessoas tá todo mundo desregulado emocionalmente. Eu vou entrar na minha bolha. Sabe? É impressionante. Como agora eu fiz uma técnica vivencial que a gente chama, vocês sabem exatamente as características da bolha, que cada uma tem o seu tipo de bolha, né? A minha bolha é de um jeito, eu gosto de ficar sozinha, né? Uma ali já levou o filho, outra ali já está tomando banho de espuma. A única coisa que eu quero que vocês lembrem é que a gente fez aqui essa técnica vivencial para que vocês usem essa bolha. Tá bom, meninas? Depois vocês me contem daí como é que foi. Tá bom? Acho que é isso, Lu. Eu estava sozinha. Tranquilo, viu, Dani? Cada uma aí tem a sua própria bolha e ela é ótima, tá? Eu uso minha bolha bastante. Quando eu preciso me acalmar, lembrem tudo que eu falei aqui enquanto eu ia guiando vocês, né? Na bolha mágica de vocês, tá bom?
Lu, eu acho que é isso, tá? Tá bom? Acho que como é que foi aí, meninas, imagina, né? Fiquei bem faceira, espero que vocês consigam agora olhar, né, as necessidades básicas da criança vulnerável para impedir aí o modo protetor desligado, a fuga, que não quer olhar para a dor. Eu sei que às vezes é difícil, a gente tem que fazer mudanças nas nossas vidas, mas isso é importante, tá? A bolha sempre leva junto com vocês. Tem aquele passo a passo que eu dei, que é a meditação, mas vai pegando aquilo que ajuda mais. Às vezes a bolha, tu não precisa fechar os olhos e imaginar tudo que eu falei. Vocês já têm na imagem de vocês gravada como é que é a bolha. Então é só entrar dentro da bolha, tá bom? Espero que ajude vocês, tá bom, meninas? A Sabrina foi ótima. Ai, que bom, querida. Fiquei muito feliz, tá bom? É isso, eu acho, tá, Lu? Acho que dá para parar agora, tá bom? Deixa eu só. Então tá, meninas, vocês me falam qualquer coisa ali no grupo do Whats, tá bom? É só chamar a Lu. Obrigada, usa tua bolha aí também, se tu fez exercício com a gente, tá? Quando se sentir sobrecarregada com esse monte de demanda, entra dentro da bolha. Lá não entra voz exigente, tá bom? Beijos. Vamos tirar a Beijo. foto, Tu vai menina? tirar Ai, a é foto? Vou É botar isso a que eu ia verdade! foto falar. e o rosto. Ah, é. Marli, Silvânia, põe a cara aí, todo mundo. Cadê Silvânia? Tá só a imagem ali. Daí não fica legal quando não tem o rosto, né? Mas É. vamos lá, eu vou bater a foto. 1, 2, 3. Espera aí que eu vou bater com as restantes. De novo. Deixa eu tirar meu lado aqui. Colocar aqui para cima. Espera aí. 1, 2, 3. Poli ficou só o queixo, tá dirigindo. Ah, é, pode estar dirigindo. Mas tá bom, meninas, Tá ó. certo? Um Beijo, beijo para meninas. Foi vocês. um prazer, viu? Qualquer coisa é só. Lembrem que a gente aprende um pouquinho, pratica um pouquinho, a gente vai colocar lá o material, depois vocês leem o material, porque isso é muito importante. É um divisor de águas na nossa vida. Obrigada, Laurinha, gratidão. Imagina. Beijo, Beijo, menina. meninas. Fiquem bem.